aproveitar que estamos na vibe do RPG de Bleach e que ele postou ontem um vídeo sobre. E vamos ver então as 7 curiosidades sobre o jogo esquecido de Bleach. Lá do canal do Bambuto, que a gente já reagiu a um vídeo dele, que foi o vídeo que saiu hoje mais cedo, que é o vídeo do jogo, melhor jogo de anime que não é de luta. Os limites seria tipo, você não pode ter todos os Hadou, iria escolher alguns, poderia mesclar. Ah, tá. Eu acho que nesse caso eu preferia mais o meu estilo, que é a questão de você escolhe o foco que o seu personagem quer ter. Se você focar mais em Hadou, Kidou no caso, aí, porra, seu personagem ele seria full nessa área e você poderia desenvolver vários ali. Aí você escolheria, tipo, você quer aprender um Hadou, quer aprender um Bakudou, essas coisas, sabe? Será que dá pra fazer o Lihim se apaixonar por nós? Acho que não. Acho que você já tá pedindo demais pro jogo. E eu nem gostaria disso. De qualquer forma, continuando. Vamos ver aqui o vídeo das 7 curiosidades sobre esse jogo esquecido de E Bleach. parece que temos mais um jogo de Bleach chegando por aí. Logo depois que eu fiz o meu vídeo sobre o The Third Phantom, olha só. Pior que aquele vídeo lá é antigo, tá? Mas será que o Rebirth of Souls irá superar o grandioso e desconhecido RPG de Bleach para Nintendo DS? Provavelmente. Mas até lá, Tava esperando algo eu vou assim. continuar espalhando a... Como você vai ter os 99 Hadou em uma luta? Ué, uma lista. De 10 em 10. 9 páginas. 10 páginas, na verdade, né? E ainda, Hyper, é que você não chegou nessa parte do mangá ainda, porque você tá enrolando pra ler. Mas tem mais Hadous além do 99, só que desses daí são proibidos. palavra de que Bleach The Third Phantom é o melhor jogo de anime e mangá de todos os tempos. Caso você seja novo e tenha caído de paraquedas nesse vídeo, Bleach Eu The Third sei. Phantom é Ah, um que bom. RPG tático da franquia lançado no ano de 2008 para o finado Nintendo DS, que apresenta personagens originais e uma história independente escrita pelo próprio Tite Kubo, o patrão, o homem, a máquina. O primeiro vídeo deste canal destrinchou tudo sobre esse jogo e como ele integra com perfeição muitos elementos apresentados na obra de Bleach. Então se você quiser dar uma conferida, é só seguir a recomendação no final desse vídeo aqui. Hoje eu quero trazer para vocês alguns detalhes, algumas curiosidades obscuras sobre o The Third Phantom, que se você para analisar, percebe que o Kubo já tinha muita coisa planejada para a obra e basicamente usou o Justo. jogo para fazer alguns rascunhos. Muito do que for dito aqui será especulação, porque né, não tem como perguntar para ele diretamente, mas vai ser interessante Olha, você pode ir lá no Clube Outside e fazer a pergunta e ter a sorte dele responder. fazer esse exercício de entrar na mente do Kubo para descobrir no que ele possivelmente estaria pensando Meu Deus, ele tá entrando no cubismo, cara. É um caminho sem para a obra volta. no distante ano de 2008. O pior que tem um jogo nesse estilo de RPG tático que eu vou jogar. O mais louco é um jogo da Jana Dark. Época em que o mangá ainda estava cobrindo a Guerra de Karakura. Vamos passar pelas curiosidades da menos importante à mais insana e eu gostaria de saber aí nos comentários quais foram as mais intrigantes para vocês, beleza? Beleza, só que antes da gente entrar nas curiosidades, só lembrando, no comentário fixado tem um link aí para as lives na Kik, que a gente faz aí todos os dias a partir das 7 horas. Às vezes pode atrasar, mas é só seguir nas redes sociais que estão aí, os arrobas na descrição, que eu aviso lá no Instagram, no Twitter eu avisava também, quando ele voltar, pode saber que eu vou estar avisando lá também. E vai lá, aproveita e deixa um comentário aí falando o que você acha sobre esse jogo. E depois comenta também o que você achou das curiosidades. Então, vamos lá. Curiosidade número 1. Dublagem original japonesa e tradução. É de conhecimento geral Ok, isso aqui já é interessante. Que isso? Virou Várzea, fi? Como assim? que os jogos de Bleach jamais foram lançados no ocidente. E isso é uma Isso é grande verdade. lástima. Mas para nossa alegria, Bleach The Third Phantom veio com tradução oficial para o inglês. Só que com isso também veio a dublagem. E infelizmente, ela não é muito boa. Eu não sei se é porque eu já me acostumei a ouvir as vozes originais em japonês. Cara, foda que dublagem de anime pra ser japonês
pra vir do japonês pro inglês, no caso, é difícil que fica legal, velho. Tem poucos. O que eu mais curto, assim, que eu falo, mano, não, a dublagem em inglês é muito boa, fica de igual a igual, às vezes até melhor do que o original, é a de Dragon Ball, né? Que eu sempre tô falando aqui, né? Principalmente dos vídeos Sparking Zero, eu acho a dublagem em inglês muito boa. Os caras fizeram um puta trabalho bom. Mais da metade? Hã? Se eles decidiram mudar alguns dubladores no processo. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, deu aquela impressão de que toda a equipe recebeu um refri e um salgado como pagamento. Mas o principal disso tudo é que as linhas de diálogo da versão americana não Tirando os memes que eles forçam, realmente muito boa. Que memes? estão dubladas. Durante os combates, a gente até ouve os personagens falando os golpes e tal, mas nos momentos de conversa, que são muito importantes e compõem grande parte do enredo, é só a música de fundo e texto na tela, deixando toda a experiência muito maçante e desinteressante. No Foda. entanto, na versão original japonesa, nós temos todos os dubladores fazendo seus respectivos As dublagens. Dublagem em inglês? Que dublagem em inglês que fica colocando meme? Brasileira tem algumas mesmo. Isso me incomoda em alguns casos, quando fica muito distoante, mas. Não sei. É que eu também não. Hoje em dia eu já. Se eu for assistir anime, eu normalmente vou optar pro japonês, né? Mas. personagens, tanto dentro quanto fora das lutas. おい、よく来たな、新人。なんだおい、死神が簡単に背後取られたらダメだろ。あなたは Caralho. O protagonista. Esse personagem protagonista tem voz também. 芝海園だ。 Eu não vejo anime gringo. Teoricamente, assim. Todo anime é gringo, Hyper. Só nesse jogo que já teve diálogo em todo anime. Hum. よろしくね。いや、こっちの話です。気にしないでください。また、時々遊びに来てくださいよ。仕事サボって。サボりません。こ冗談だって。かったりーな。 I heard that in MU across time you can Ei, caralho, ô, a gente passou um vídeo, aquele vídeo lá inteiro sem tomar um ad, velho. Pra nesse daqui tomar em 3 minutos de vídeo. 揃っておるな。それでは緊急大使会を始める。地方院夜市参れ。は、夜市様。現世におる浦原喜助より後手13体への伝言を預かってきた。 Infelizmente, não são todos os diálogos que estão dublados, mas os momentos-chave da história estão com as vozes originais. A boa notícia é que existe uma versão undub com textos em inglês e áudio em japonês para quem tiver interesse. Legal, hein? Esse jogo deve ser longo? Provavelmente, um RPG, né? Além de uma Principalmente pelo fato de ser um RPG tático, o tempo que deve demorar as batalhas. tradução feita por fãs para o espanhol. Curiosidade número 2. Os personagens originais. Como um bom RPG, Bleach The Third Phantom apresenta diversos personagens e a sua parcela de personagens originais. Entre eles estão os protagonistas, os gêmeos Fujimaru e Matsuri Kudo, que tiveram seus designs concebidos pelo Cubo em parceria com o diretor de arte Dedicado. do anime na época. Apesar da gente também ter um capitão exclusivo, o líder da 5ª divisão Seigen Suzunami, ele não aparece em nenhuma outra mídia, diferente do arrancar Arturo Plateado que está no jogo, mas já havia aparecido no jogo de luta Então era daí que eu já tinha visto o visual dele. Sabia que eu tinha visto o visual dele em algum lugar. anterior, Bleach Shattered Blade, para o Nintendo Wii. Porque o jogo começa no pêndulo. Ah, mas provavelmente você não vai ficar, tipo,
uma campanha inteira passando, né? Deve ter uns puta time skip aí, velho. Sei lá, provavelmente depois que você passa a parte que o Urahara foge, deve ter um time skip pra próximo ali de quando a Rukia vai pro mundo humano. Talvez ali, no máximo, parando ali pra passar pelo momento da morte do Kaien. Curiosidade número 3. Os Shinigamis não conhecem seus capitães? Aqui adentramos na parte da especulação assim? com um fundo de verdade. Para quem não sabe, o Cubo costuma responder perguntas sobre a obra através do Club Outside, um site japonês exclusivo onde os membros podem enviar suas dúvidas e esperar que o autor responda algumas delas. No meio de várias dessas perguntas, surgiu uma bastante pertinente que ao longo dos anos sempre foi objeto de debate por parte dos fãs. A pergunta basicamente era sobre como a Rukia não reconheceu o Ishin na casa da família Kurosaki, sendo que ela já era uma Shinigami na época que o Ishin servia como capitão. Na resposta, o Cubo explica que a aparência externa do Ishin estava completamente diferente, além do fato de que um Shinigami verdade, não mais pode velho. ter filhos naturalmente com um humano. Logo, essa ideia nem mesmo passou pela cabeça. Olha só! Que louco! Isso já mata pra caralho o pessoal que shippa Hulk Ichigo. A resposta me deixou mais feliz já. De ter filhos naturalmente. Vou até voltar pra ouvir de novo. Além do fato de que um Shinigami não pode ter filhos naturalmente com um humano. Logo, Olha só coisa boa, velho, de ouvir. essa ideia nem mesmo passou pela cabeça Foi da pesado, Rukia. né? Mas outro motivo curioso, segundo ele, é de que o Ishin era o capitão de outro esquadrão, enquanto a Rukia era apenas uma Shinigami regular. Então, eles não poderiam ter muito contato. Essa última informação se encaixa perfeitamente com o enredo de The Third Phantom, já que no jogo você... E com Arrancar, que menos ainda, velho. Será que Arrancar reproduz a começo de conversa? Começa como um Shinigami de baixa patente que acabou de sair da academia. Como um novato, você conhece apenas os membros do seu esquadrão e não faz ideia de quem sejam os demais capitães. Talvez você saiba, mas o seu personagem ainda não os conheceu, entende? Essa é a oportunidade perfeita para o jogo introduzir cada um dos capitães da Gotei 13 de forma bastante progressiva e sem nenhuma pressa. É bem legal, pô. O que resulta em muitos diálogos e momentos interessantes. É Cara, esse curioso primeiro... Calma pensar que aí. o Cubo escolheu seguir por esse caminho, criando um enredo mais introdutório. Cara, esses primeiros designs dos capitães, velho. A Soifun, eu acho que hoje em dia ela não é mais tão baixinha que nem ela parecia aqui. Porque aqui, mesmo levando em questão que, né, os personagens estão, né, meio que a visão tá meio que descendo, aqui ela ainda parece ser da mesma altura ou menor que o Toshiro, velho. O Toshiro era feio, hein? Caralho. Pô, o tempo fez bem pro menino. Além do Yamamoto, que parece ser muito velhão. Abrindo Pô, margem magrelão, sabe? Não parece que tem o físico bombado que ele tem por baixo desse kimono largo. para explorar um pouquinho da hierarquia militar dentro da Soul Society. Pô, cara, já foi 2 anúncios, velho. Curiosidade número 4. A prisão de fogo do Yamamoto apareceu no jogo antes do mangá. Porra! Porra! De acordo com o site Comic Vine, o capítulo 316 de Bleach teve a sua estreia na Weekly Shonen Jump número 31 em 30 de junho de 2008. Nele nós temos a chegada dos espadas na falsa cidade de Karakura e nesse mesmo capítulo, o velho Yamamoto nos apresenta sua técnica Jogaku Enjo, uma grande muralha de chamas que envolve o Aizen, o Gin e o Tousen, evitando que eles interferissem nas lutas dos capitães contra os Arrancares. No jogo, nós vemos essa mesma prisão de fogo criada pelo Yamamoto em um contexto completamente diferente. O lance é que foi em The Third Phantom que nós vimos essa técnica pela primeira vez. Na verdade, só se você fosse um A Barbie esconde. japonês que comprou o jogo poucos dias depois do seu lançamento. Bleach The Third Phantom
foi lançado oficialmente no Japão em 26 de junho de 2008, apenas 4 dias antes do lançamento do capítulo que apresentava a técnica oficialmente. Cara, o maluco ele tem que ter comprado o jogo, puxado a amizade com Yamamoto e na história, velho. Pra quem achava que o Aizen randomizava o velho, nem saiu da prisão. Primeiro, o Aizen ele criou um monte de formas de counterar o Yamamoto, porque assim ele temia o poder dele. Mas de acordo com o próprio Aizen, né, de acordo com tipo os momentos ali que o Gin pergunta, então vamos sair daqui, ele fala, não, vamos ficar aqui, vamos deixar eles lutarem lá. Tipo, dava a impressão que o Aizen não saiu porque ele não quis. Aí se foi isso, ou ele só tava se mantendo, né, mantendo o ego lá em cima, eu não sei. Considerando o fato que um jogo não é feito da noite pro dia, é fácil deduzir que quando o Kubo escreveu a história e mandou para a equipe de desenvolvimento, ele já tinha uma ideia das habilidades da Ryujin Jaka. Sim, Não dá pra saber provavelmente. exatamente quando o Kubo escreveu o enredo, mas vamos colocar aí que o jogo levou o quê? 1 ano para ficar pronto? O Kubo então já tinha essa técnica planejada há pelo menos 1 ano. Eu me pergunto quais são as outras habilidades de personagem que o Kubo gostaria de desenvolver, mas não teve a oportunidade. Curiosidade número 5. A Yoruichi, deusa do trovão, já está no jogo. Mais ou menos. Outro caso de uma técnica Ué. que, mais uma vez, especulação, apareceu primeiro no jogo e depois no mangá. Nesse caso, tivemos um espaço de tempo de só 7 anos. Outra Quase nada. no capítulo 657, no final da Guerra Sangrenta, nossa querida Yoruichi usa o Shunko em sua forma deusa do trovão, com efeitos elétricos muito maiores do que o Shunko normal. Nesse capítulo, ela luta contra o Asuki e utiliza a técnica Raijin Senkei, que projeta uma coluna gigante de energia que destrói tudo pelo caminho. Algo bem semelhante com o que ela fez na luta contra a Soifon, só que aqui com um estrago muito maior. Pois bem, em Bleach The Third Phantom, caso você se dedique bastante e evolua a Yoruichi até o fim de sua árvore de habilidades, vai descobrir que a última técnica que ela aprende é um poder chamado Shushin Raijin, que possui bastante semelhança com o Raijin Senkei, até mesmo no nome. Posso estar vendo coisas e especulando demais? Posso, mas nada impediria que o Kubo no nome. Posso estar vendo coisas e especulando demais? Posso, mas nada impediria que o Kubo já não tivesse uma ideia interessante para Yoruichi. Uma pena que não temos a forma deusa do trovão felina também. Time desse jogo. Curiosidade número 6. O ciclo de reencarnação e o Vale dos Gritos já eram importantes para o Kubo muito antes de serem melhor desenvolvidos no mangá. Quem manja mais profundamente da lore de Bleach sabe que o ciclo de reencarnação e o Vale dos Gritos são muito importantes para o equilíbrio das almas. No caso do ciclo de reencarnação, o conceito foi apresentado bem no começo da história e foi ganhando mais complexidade no decorrer da obra. Já o Vale dos Gritos teve a sua estreia no primeiro filme de Bleach, mas só virou canônico no final da Guerra Sangrenta, quando o Yukio usa esse espaço dimensional para levar todo mundo para o Palácio do Rei das Almas. Acontece que em The Third Phantom, nós já somos apresentados a esses conceitos, e quem explica tudo isso pra gente é o próprio Mayuri. Eu não quero dar muitos spoilers da história, então eu vou me limitar a dizer que do meio pro final do jogo, o ciclo de reencarnação ganha muito mais importância junto do Vale dos Gritos, que no jogo foi traduzido como o Mundo dos Espíritos Errantes. Tá bem próximo. Ele é safado, filho. Que é basicamente Ué, mas ele tá a errado? mesma coisa. É interessante pensar que o Kubo já tinha todos esses conceitos em mente muito antes de serem totalmente desenvolvidos no mangá, ainda mais na questão do Vale dos Gritos, que só se tornou oficial muitos anos mais tarde. Por fim, a curiosidade número 7. Unohana Yachiru. Essa eu só fui notar recentemente e explodiu a minha mente quando eu descobri. Em Bleach The Third Phantom existe uma mecânica muito legal que são os ataques em co-op. Basicamente, antes de qualquer luta, você pode, além de evoluir os personagens, alterar a forma dos seus ataques combinados. Quando dois personagens que possuem o mesmo co-op estão adjacentes,
eles podem lançar juntos um super combo que causa muito dano. No caso do protagonista, a potência dos ataques combinados variam de acordo com o nível de amizade que você tem com um determinado personagem. Basicamente, se eu fizer um ataque combinado com o Shed, eu vou dar menos dano do que um ataque combinado com o Ichigo, porque o meu nível de amizade com o Ichigo é maior do que com o Shed, sacaram? Um outro detalhe muito legal do co-op são as linhas de diálogo exclusivas de cada personagem, que variam até mesmo de acordo com a ordem do ataque combinado. Mais um! Caralho, já dá pra pedir música já, hein? 行くぞ松本。了解隊長行きますよああ一気に下ろす。 Uhum. O lance é que um ataque em co-op só pode ser realizado com determinados personagens, exceto pelo protagonista que pode fazer co-op com todos. O Yamamoto, por exemplo, não pode fazer co-op com o Ishida, da mesma forma que o Faz Ishida sentido. não pode fazer co-op com o Komamura. Essa classificação de quem pode ou não é de acordo com a relação dos personagens dentro da obra. No caso do Ishida, ele pode fazer co-op com o Ichigo, o Shed, o Renji, a Orihime, o Mayuri, lembra que eles lutaram? A Nemo também, que recebeu a ajuda do Ishida depois da luta, e esse mesmo conceito se aplica com todos os outros personagens. Depois de toda essa explicação, vamos pro que interessa. A Unohana também tem os personagens que ela pode fazer co-op, embora ela seja uma unidade exclusiva de cura. A Isane está no jogo, mas ela não é uma personagem jogável, então... Caralho, mano, nem aí você conseguiu mostrar uma Shikai ou bancar qualquer coisa pra fazer, pelo menos ter sentido, você virar capitã, velho. Não valorizando a Isane, cara, mas é que... Ela tinha que ter aparecido mais pra quando mostrasse que ela virou capitã fazer sentido. ela não entra na Coitadinha, né? classificação. Foda, velho. Os co-ops da Unohana são os gêmeos protagonistas, claro, o Yamamoto, porque né, os Faz dois são sentido. os capitães mais antigos da Soul Society, a Lady Konoka, que é uma personagem original do jogo que tem relação de amizade com a Unohana, Legal. o Hanataro, que pertence ao mesmo esquadrão e Faz também utiliza sentido. técnicas de cura, Subordinado E- dela. a Yachiro. Ué, a Yachiro? Por que será? Do Por que será, nada. não é mesmo? Do nada. A Por Unohana nada, né, faz co-op mano? com a Yachiro, embora em nenhum momento do mangá as duas sequer tenham trocado palavras. Eu, pelo menos, não tô lembrado. Se você lembra de algum... Fora em reuniões, dificilmente você via o Zaraki e a Unohana próximos. Imagine então ver a Unohana e Yachiro, que tá sempre colado no Zaraki. Faltou um Zaraki? Não faria sentido nenhum o Zaraki ter co-op com ela, porque eles não teriam um momento de parceria, assim. Você pode ver que, fora reuniões, você não vê nenhum momento que o Zaraki e a Unohana estão próximos, pelo menos, do local. Eles não ficavam próximos um do outro, sabe? Por causa de toda essa relação deles. Não faria sentido nenhum ter um copo com o Zaraki. alguma cena das duas, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu não quero ficar maluco sozinho. Especulando bastante aqui, talvez o Kubo lá atrás já tivesse o conceito da Unohana ser uma Shinigami sanguinária e Cara, primeiro, pensando que esse jogo, né, como ele falou, quando ele lançou, ele tava na Guerra de Karakura lá pro Turn Back the Pendulum. Cara, claramente ele já tinha esses conceitos, porque tem vários momentos antes que mostram alguns personagens tendo muito medo da Unohana. Ela sendo uma personagem que, mesmo parecendo calminha, sendo capitã de esquadrão de cura, ela era muito temível. Ela tinha uma aura, uma presença assustadora. E outro é o fato de que, desde o flashback que a gente vê como o Zaraki conheceu Yachiro, ele fala: vou te batizar com o nome Yachiro por causa que é o nome da mulher que eu respeito muito e tal. A frase é basicamente essa. Então, tipo, sim, desde o início, provavelmente isso sempre foi planejado, sempre foi um pensamento do Kubo. Não vou dizer que foi exatamente assim, mas algo planejado ele já tinha. Aí desempenhava também, cara, não tinha como não ter medo dela. apenas refinou essa ideia com o tempo. No começo, ela poderia ter uma relação maior com a Yachiro,
talvez por causa do sobrenome ou algo parecido, mas é inegável Não, porque o nome dela é dado pelo Zaraki. Tanto que a Yatira não consegue pronunciar o nome dela, naquela questão, ela chama Zanpakuto. Mesmo ela conseguindo sair pra fora pra ver se o Zaraki ouvia ela esqueceu de quem era. Barra, no caso, mesmo se ela falasse, ele não conseguiria ouvir. Igual quando o Yurra, né, o velho Zangetsu, fala lá no começo o nome dele pro Ichigo, o Ichigo não consegue ouvir. Por mais que no caso ali, né, de acordo com o que foi mostrado mais pra frente, o Yurra tenta falar o nome dele de verdade. Falar Yurra. Só que aquela mancha preta na frente do nome dele, no caso seria a mancha do pincel do Ichibei. Nesse caso, provavelmente, talvez seja um retcon. Não sei. Acho que não. Vai saber. Não consigo entrar na mente do Cubo pra saber isso. Mas ainda assim, tipo, vem naquela questão. Uma Zanpakuto que o portador é muito mais fraco. O portador não consegue ouvir o nome dela. Não consegue ouvir os gritos da Zanpakuto. E como o Zaraki ele tava se nerfando e sendo mais fraco do que ele deveria ser, ele não ia conseguir ouvir nunca. Nozarashi é o nome do caralho. Sim, Nozarashi é um puta nome. que é uma coincidência insana, justamente Um dia, cara, eu gostaria muito de ver qual que é a aparência da Nozarashi. Dela, sem ser na forma Bankai, porque na forma Bankai ela tirou. Mas na forma Shikai. Eu achei muito que. Eu acho que seria muito hype. No momento até que eu pensei que esse vai ser perfeito. Quando o Zaraki no anime usasse a Nozarashi, ia mostrar, né, a cena que a Yachiro tá olhando assim pro Zaraki. E antes de voltar a cena pro Zaraki, ia mostrar um pequeno relance da Nozarashi, mais da aparência da Nozarashi. Que obviamente ela deve remeter muito próximo ao Nohana, com alguns traços misturados ali de como a Yachiro é. Aí, tipo, ia deixar o telespectador um bagulho, tipo, opa, calma aí, que tem aí, sabe? Principalmente daí pro telespectador conectar o fato dela sumir depois. a Yatiro fazer co-op com a Unohana e Yatiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito legal, cara. Legalzinho as curiosidades, tá? Legalzinho aí as curiosidades. Deixa eu pegar o link aqui. Mandar no chat. Perfeito. De qualquer forma, vai lá no canal do Bambuto. É o primeiro link, né, na descrição, como sempre. Não se esqueça de colar nas lives, se você tiver interesse de assistir. E no canal de jogos, que também tá aí. É o segundo link na descrição. Me segue também nas redes sociais. E é isso. Valeu, falou aí. Até o próximo vídeo, rapaziada.